Então agora a gente vai resolver essa questão aqui. Aqui a gente vai usar produtos notáveis e vai colocar em evidência um número na expressão. A primeira observação que eu tenho aqui é que se você não conhecer produtos notáveis, você pode fazer testando. Só que o que eu faria? Aqui eu não iria testar com esses valores. Como aqui nas alternativas os números estão afastados, não tanto aqui assim, tá mais ou menos próximo, mas só que tem um afastamento. Não é, por exemplo, 2,5, 2,10, 2,03, não são números tão próximos. Então, aqui o que eu faria? Eu arredondaria o A igual a 3 e o B igual a 2, a menos 2, aliás. Tem que ter cuidado com esse sinal. E resolveria essa expressão aqui. Aí nisso a gente resolvendo ia encontrar isso ali, o resultado igual a 5. Então a resposta mais próxima seria a letra C. E mesmo assim, isso seria se tivesse um pouco de tempo para resolver, né? Agora, se você não souber produtos notáveis, não achar essa questão muito difícil e não tiver tempo, é preferível chutar, porque perder tempo nela sem saber o que está fazendo e acabar perdendo tempo de fazer as outras, é preferível correr o risco de não acertar ela, mas talvez conseguir fazer alguma outra. Mas a forma correta de resolver ela como que seria? Usando produtos notáveis, a gente pode perceber que aqui, nessa expressão, a gente consegue simplificar várias coisas. Por exemplo, isso daqui é um produto notável, que é qual? Isso aqui é igual a menos b elevado ao quadrado. Se eu fizer essa multiplicação aqui, o resultado vai ser esse. Isso daqui, eu tenho duas formas diferentes que eu posso simplificar. Eu posso pensar que isso aqui é 2a elevado ao quadrado, isso aqui é 2, desconsiderando o sinal aqui, isso aqui é 2b elevado ao quadrado. Ou seja, essa expressão eu poderia escrever usando produtos notáveis, ficaria 2a menos 2b vezes 2a mais 2b. Poderia fazer assim, ou poderia colocar o 4 em evidência, escrever assim, que se eu for fazer a multiplicação eu vou chegar nisso aqui. E aqui dentro eu usar produtos notáveis. Então no final das contas ficaria 4 vezes a mais b vezes a menos b. Aqui eu escrevi o menos primeiro, mas tanto faz a ordem. O importante é que o b tem que ficar uma hora positivo e uma hora negativo. Depois que eu fiz isso, então aqui eu vou reescrever essa expressão. Eu vou usar esse daqui porque vai ser melhor para mim. Aqui o 4 é positivo, então... Aliás, eu falei uma... E aqui, ó... Esse 4 aqui fica positivo, por quê? Porque esse menos, ele já vai ser o resultado dessa expressão aqui, que vai dar isso. Então ele vai aparecer depois. Então o 4 que fica do lado de fora é positivo. Tá. Eu resolvendo isso aqui, eu ainda posso fazer mais uma coisa. Aqui eu tenho a menos b. Isso aqui, na verdade, é a menos b vezes a menos b. Isso aqui eu tenho o a menos b. Ele está multiplicando nos dois, então eu consigo colocar ele em evidência. Quando eu coloco ele em evidência, o que eu vou ter? Aqui é a menos b vezes a menos b. Então, a menos b vezes a menos b. É como se eu estivesse desfazendo o chuveirinho. Quando eu faço, por exemplo, aqui, quando eu faço essa multiplicação, eu vou fazendo aqui cada um, né? Primeiro eu faço essa, depois eu faço aqui. No caso, eu estou fazendo o caminho inverso, né? Aqui também eu estou fazendo o caminho inverso. Então, se eu tenho aqui a menos b vezes a menos b, vai resultar nisso. Mas, aqui eu tenho 4 vezes a mais b vezes a menos b. Então, eu tenho a menos b vezes 4 vezes a mais b. Não. Aqui eu estou pondo
Aqui eu tava colocando colchete, mas na verdade eu já posso colocar o 4 aqui direto, para não ter que ficar tirando tanto sinal. Aqui eu só reescrevi por causa desse erro aqui. Aqui ó, eu não preciso desses parênteses porque eu posso tirar. Aqui não é só eu tirar e aqui no caso eu posso multiplicar cada um. Então o que que vai ficar? Eu vou reescrever já na expressão. O que que vai ficar? Vai ficar A menos B. Aqui eu tiro do parêntese. Mais 4A. Mais 4B. Multiplicando ali. Isso tudo sobre 5A mais 3B. Aqui eu não tinha colocado o expoente. Aqui eu não tinha colocado denominador, mas eu já reescrevi aqui. Isso aqui então eu tenho A menos B vezes. Resolvendo isso, o que eu tenho? 4A mais A, 5A. 4B menos B, 3B. Que, coincidentemente ou não, claro que não, né? Porque quem fez a prova eu queria que resolvesse assim. É o mesmo número que eu tenho embaixo. Então aqui eu posso cortar ele de baixo e de cima. Alguém pode ficar com dúvida pensando, aqui é uma soma e aqui ele está multiplicando. Mas na verdade é o mesmo número. Eu estou cortando esse número todo aqui, ó. Seria como se eu tivesse 8 aqui embaixo e aqui 4 mais 4, entendeu? Multiplicando. Ou o contrário, aqui 8 e aqui 4 mais 4. Se não tem mais nada aqui embaixo, porque se tivesse um outro número somando aqui, eu não poderia fazer isso. Mas como só tem isso, eu consigo cortar aqui. Então eu corto esse. Sobrou o quê? A menos B. Aquela expressão toda é igual a A menos B. E a gente resolve lá. Faz 2,7134. Aqui a gente tem que observar uma coisa. Que na primeira vez que eu fui resolver, eu tinha caído na pegadinha de quem fez a prova. Aqui tem esse negativo e o próprio B, ele é negativo. Então esse positivo, na verdade, esse negativo fica positivo. Menos com menos fica mais. Então resolvendo aqui vai ter o quê? Aí, e quando você resolve esse menos esse aqui, sem mudar o sinal, você vai chegar na resposta A. Mas na verdade a resposta é a letra C. Resolvendo aqui. Aqui sobe 1, 4. Então 4, 4, 9, 4, 7, que é a letra C.